Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palestra do nosso querido amigo aqui, dirigente da casa, Alberto, sobre o tema Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, do arquivo Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 47, o problema de agradar. Está em Paulo, no seu livro aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, mas não servo do Cristo. Paulo. E aí Emmanuel comenta, esse ensino de Paulo. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções entre as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem, elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto lhe basta. Um alerta ao Emmanuel, esse problema que muitas vezes as pessoas têm de agradar os outros, de agradar todo mundo, se esquece que a nossa tarefa maior é agradar o Cristo, com as nossas ações, com o nosso trabalho bem, com as coisas que nós fazemos. Mas tem pessoas, infelizmente, que ainda prezam pelo reconhecimento dos outros, os elogios. Que bom você está fazendo isso, está trabalhando. Isso não é porque é a nossa obrigação. E muitos de nós, às vezes, nos inquietamos, nos melindramos, nos chateamos com a opinião dos outros, quando a gente deveria ter como base a nossa consciência, aquilo que nós estamos fazendo, sem se importar com ninguém, sem se importar com o que as pessoas digam, não. A não ser, obviamente, que a gente esteja em muito erro, Então a gente deve dar ouvido realmente àqueles que nos criticam e ter a humildade de reconhecer que há coisas que nós precisamos mudar, de que há coisas que realmente o que nos dizem deveria pelo menos levar-nos a algumas reflexões. Muitas vezes a gente acha que não, porque nós temos um péssimo defeito, por uma coisa chamada orgulho pessoal, de achar que nós estamos sempre certos, errados estão os outros. Então quando a gente tiver essa humildade, se olhar no espelho, como eu sempre costumo dizer por aí, e reconhecer o quanto nós ainda somos seres deficientes, todos nós somos. Se nós não tivéssemos assim essa série de imperfeições que nós ainda temos, nós não estaremos mais aqui, estaremos num planeta mais evoluído. Estamos todos juntos no mesmo barco, é porque esse barco está singrando os mares de um planeta como a Terra, expiações e provas, o próprio nome já está dizendo, Então, ou seja, busquemos a nossa elevação espiritual através do comprometimento com os trabalhos do Cristo, sem nos deixarmos levar pelas coisas do mundo, sem nos deixarmos impressionar pelo que dizem ou deixam de dizer. Temos que ter essa preocupação, não. A gente tem que realmente pegar na charrua do trabalho com Jesus e sem se importar. Eu acho ainda muito chato, lamentável, que muitos de nós espíritas ainda temos tanto ouvido das outras pessoas, nos melindramos, afastamos de tarefas, deixamos as coisas pelo meio do caminho, porque fulano fez isso, porque fulano disse aquilo. Se fosse me importar com isso, eu tinha saído da ETEC há muitos anos, estou aqui desde 1984.
E já passou tanta gente por aqui, né, Tia Arlete? E a gente está aqui até hoje, né? Então, ou seja, se a gente fosse importar também com a gente desiste, a gente abandona. Ok? A mensagem da manhã de hoje. No final a gente dá uns avisos aí, uns agradecimentos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, através dos nossos amigos espirituais, especial do nosso amigo Alberto. Que todos eles possam intuí-lo nesse momento para o estudo que ele preparou para nós na manhã de hoje. Que Jesus, na sua infinita bondade, também ampare a todos aqueles que estão por aí, nesses momentos em que a Terra está vivendo uma profunda mudança de comportamento, uma mudança moral, ética, que nós possamos passar por tudo isso e, sem dúvida alguma, chegarmos a dias melhores. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. É assim, com essa prece, nós damos por aberta a palestra dessa manhã de domingo, desejando a todos muita paz, com a palavra do nosso querido amigo Alberto. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É com muita satisfação, né, que a gente vem fazer o estudo. É sempre um desafio, né? Muito mais baseado no tema que foi proposto nessa manhã, que é de ser perfeitos. É muita pretensão a gente falar em perfeição e um mundo ainda tão arrastado na violência, no egoísmo, no orgulho, naquilo ainda que é a chaga, né, da humanidade. E Jesus, ele trouxe, isso está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, de onde foi proposto o tema, no capítulo 17. A gente vai dar uma destrinchada nele, e aí a gente vai conversando sobre, a gente vai procurando entender. Como eu disse, né, está no capítulo 17, sede perfeitos. Então está descrito assim lá nessa: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando Jesus trouxe essa mensagem, ele estava dizendo para um povo que ainda não compreendia o que hoje provavelmente a maioria de nós consegue compreender, que é uma perfeição relativa, né? Se a gente chegasse um dia à perfeição de Deus, Deus não teria sentido, né? A gente seria igual a Ele. Então é uma perfeição relativa. E essa perfeição, se a gente perguntar, se a gente fosse fazer o que a gente faz de melhor? Será que a gente faz de melhor? A gente faz com perfeição? Será que o artista que busca lá a sua obra, ele está buscando a sua obra-prima, aquilo que é perfeito? Mas é perfeição baseada naquilo que ele entende ser perfeito, naquilo que ele se esforçou ao máximo, né? Então, ontem em casa, minha filha fazendo o trabalho. Então, assim, quando você olha o trabalho da escola de alguém de 11 anos e olha alguém que já está na faculdade ou está fazendo um doutorado, que seja, eles são distintos, né? Mas ela se esforçou e estava cheia de orgulho, assim, apresentou aquilo de uma forma como, olha, pai, como é que ficou legal. Ela buscou a perfeição dela. É essa perfeição que Jesus está propondo para nós, que é essa perfeição relativa, né? É você buscar todo dia fazer com que você entregue o seu melhor. E a gente vai dar uma trinchada melhor nisso. E aí, a gente vai falar um pouquinho da natureza do espírito. Essa é a questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são mesmo espíritos que se melhoram? O que vocês acham? São espíritos que se melhoram.
não é? Então, o Espírito tem uma jornada aqui na Terra, né? E ele segue uma progressão. Então, está aqui, respondendo essa pergunta. São os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando se passa de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então, a gente está numa caminhada, lutando dia a dia para superar isso. É como eu disse, é como quando eu pegar minha filha daqui a 10 anos, quando ela estiver estudando, ela vai olhar o trabalho que ela fez e ela vai ver que o que ela está fazendo agora é muito melhor, mas o que ela fez hoje foi tudo aquilo que ela podia entregar, ela entregou naquele momento. Então, essa é a perfeição que Jesus está propondo. E na 115, dos Espíritos, terão sido criados bons e outros maus? Os Espíritos são criados bons e outros maus? Não, né? Isso é claro que não tinha por que Deus criar um Espírito, um imperfeito e outro perfeito, um bonito, com 100. Mas isso, então, o que ele responde aqui? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Cada um determina a missão com a fim de esclarecê-lo, de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus impõe e o que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando, e pela falta que desse modo intercorre, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então, nós somos os artífices da nossa evolução, a gente que vai fazer com que essa jornada ela seja mais acelerada ou mais retardada, mas é fato que todos nós vamos caminhar para essa perfeição que é proposta lá por Jesus e que está fadada a todos nós. E aí a gente vai falar para a gente poder entrar necessariamente assim, para a gente fazer um estudo, a gente só está trazendo algumas bases. Então, sobre a evolução espiritual. Ficou escrito errado, né? Vocês nem viram, né? Agora que eu vi que está escrito errado. O que entendemos como perfeição? O que a gente entende como perfeição? É como eu disse, né? É aquele artista que está buscando a sua melhor obra, né? É o ator que quer fazer o filme lá e receber o Oscar, o escritor que quer receber o prêmio Nobel de Literatura, enfim, né? É o aluno que quer buscar sua melhor nota, é o cara que está fazendo um concurso, quer passar em primeiro lá no concurso bom, enfim, está buscando lá aquele momento dele. E aí tem uma definição nisso. O que é perfeição? É excelência no mais alto nível. Essa é a definição que a gente tem aqui no mundo. Então, quem foi o melhor jogador? Foi Pelé? É dito, né, como atleta do século. Então, ele jogou no mais alto nível, não foi? Né? Reconhecidamente em mais alto nível. E aí a gente pode também trazer um pouquinho dessa perfeição. O que vocês acham de perfeição e perfeccionismo? É a mesma coisa? O perfeccionismo é aquele que busca todo dia, eu estabeleço um método, eu vou seguir sempre a regra, vou lutar arduamente para fazer com que tudo seja certinho, né? E aí é diferente do que é a perfeição. O perfeccionista, ele busca mais seguir uma regra do que lutar contra as suas imperfeições. Então a gente tem há diferenças. Quando o espírita entende que o que ele está fazendo está equivocado, ele
eu estou equivocado, eu vou buscar fazer de uma outra forma. E aí ele está buscando esse caminho da perfeição. E não adianta você ser metódico, não adianta você ser sistemático, que isso é só um perfeccionismo, se você não luta contra as suas más tendências. E aí, no Livro dos Espíritos, ele fala lá na questão da 100 até a 113, ele fala da evolução dos espíritos. Se alguém já leu o Livro dos Espíritos, então ele vem trazendo para a gente a escala espírita. Eu não vou ler todo não, que é gigante. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, na qualidade que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluto. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Ou seja, Kardec traz aqui os espíritos, eles dão uma breve noção do que é isso. Espíritos de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Naturalmente, na Terra, nos seus ainda como mundo de prova e expiação, vocês imaginam o que nós somos, né? O espírito de primeira ordem, que ainda não sente nada quando eu ainda tenho violência, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho egoísmo. Então, a gente faz uma ideia em que condição que a gente está ainda nesse planeta de prova e expiação. Então, gente, eu não vou entrar no mérito aqui das categorias, mas é só para a gente trazer uma base. E se fica à vontade para perguntar. E aí ele traz aqui para a gente também: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? O que vocês acham? Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não, né? Então, por quê? É exatamente por conta disso. É porque ainda, por mais que o espírito seja renitente, a misericórdia divina vai promover e vai trazer elementos para fazer com que ele se adiante, né? Então, e aí o que ele traz aqui para a gente? Não, todos se tornarão perfeitos. Vejam bem, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, gente, não há nenhum espírito, nenhum de nós que ainda é imperfeito, que está lutando, a gente não vai ficar, a gente vai passar para as outras ordens, cedo ou tarde. E aí a gente, no avançar do estudo, a gente vai trabalhar um pouco melhor isso. E aí, no capítulo, no início desse capítulo, do Sede Perfeito, como eu disse, está no capítulo 17, ele traz aqui uma receita, né? Uma orientação de como fazer para alcançar essa perfeição. Como eu disse, essa perfeição relativa. E aí ele fala: amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeia e orai pelo que vos persegue. E vamos aqui destrinchar isso. O que seria amar o nosso inimigo? O que seria amar o nosso inimigo? E aí eu pergunto para vocês: quem são os nossos inimigos? Será que a gente tem inimigo nessa encarnação? Né? Então, isso, quando ele trata como o inimigo, é todo aquele que a gente ainda não conseguiu se reconciliar, é aqueles que a gente ainda praticou o mal, encarnado que foram. Nessa existência, numa existência anterior, esse espírito pode estar encarnado ou pode estar desencarnado. Mas é fato, né? Quando a gente está
E esses ambientes onde que a gente vai encontrar esses inimigos é na família, é no ambiente de trabalho, né? É nas questões que a gente mesmo traz nessa existência. Mas então esses são esses nossos inimigos, né? Se a gente está hoje numa condição talvez um pouco mais elevada, porque a gente fez entendimento de que a gente precisa se melhorar, o que o nosso coração foi abrandado, mas ainda a gente tem naturalmente aqueles que ainda não conseguiram alcançar um pouquinho daquilo que a gente talvez tenha alcançado nessa, mas ainda ele está lá, ele ainda quer a sua derrocada, né? Então, e por que a gente deve amar os nossos inimigos? Por que a gente deve amar os nossos inimigos? E aí, Jesus está trazendo isso lá na fala com os discípulos. Se somente amardes os que amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam. Pense, qual é o mérito? Eu cheguei em casa ou vim aqui nesse ambiente, que é um ambiente de fraternidade, né, que a gente encontra os amigos. É fácil amar cada um que está aqui. Vocês não estão trazendo para mim essas dificuldades que eu encontro com aquele que eu entendo como meu inimigo. Ele está falando isso, é muito fácil você olhar com carinho, mas enquanto aquele que testa todo dia as minhas fibras, todos os dias ele está ali lutando comigo para fazer com que, me testando, e é isso, a gente traz isso para o nosso ambiente de família, para o nosso ambiente de trabalho. A gente ainda consegue ser, hoje com a rede social, com as mídias, né, a gente ainda consegue lançar para o mundo polêmicas, desentendimentos, que se a gente tivesse um pouco de prudência, talvez a gente não tivesse que deixar, às vezes a opinião que a gente expressa ela é mal interpretada, ou ela é carregada talvez de uma falta de caridade, e a gente também consegue fazer com que algumas pessoas olhem para a gente de uma forma diferente. Então, o mérito é você fazer com que aquele que você tem dificuldade, fazer com que essa dificuldade diminua as distâncias, né? É olhar com caridade, enfim, mas vamos caminhando. E aí, ele fala também, e aí, por que um dos atos que a gente deve ter para amenizar isso no nosso coração é, primeiro, o perdão daquilo que se a gente se equivocou, adianta a gente ficar se lamentando? Né? Eu me equivoquei, adianta eu ficar me lamentando, me arrastando com isso? Então a primeira coisa é perdoar a si mesmo daquilo. Se você há 20 anos atrás você fez uma coisa que você entende coisa que é equivocada, liberte seu coração, aquilo você precisa se reconciliar com aquilo que você se equivocou. Quando você tiver a oportunidade, então o primeiro passo é perdoar você mesmo, e o segundo é perdoar aquele que te causou ainda que você não conseguiu ainda liberar ele do seu coração. E por que a gente deve perdoar? E aí Jesus traz isso em Mateus: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Olha o que ele está dizendo, né? É até justo, né, que você perdoe para poder... é muito... Na oração dominical a gente pede: perdoai as nossas ofensas. A gente pede perdão pelas nossas ofensas. E a gente perdoa quem ofendeu? E a gente perdoa a quem a gente consegue dar perdão para quem ofendeu a gente, e consegue perdoar, pedir perdão? Isso é para a gente refletir. Então, perdoar é um ato sublime de amor, é libertar o seu coração, e aquele que não quiser aceitar o seu perdão, ele vai ficar com a chaga dele lá, e você
vai se libertar. Mas se libertar, quando você perdoa, não é perdoar, não é andar junto, abraçado novamente, não é, você perdoou e permitiu que a pessoa vá. E aí, quais são esses benefícios? Eu falei, eu dei um spoilerzinho aqui do benefício do perdão, né? O que seria? E ele traz aqui aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? No capítulo 10. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, isso está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia é um complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha o que ele está querendo dizer. Então fica a reflexão, o quanto que a gente perdoa, o quanto que a gente consegue olhar para aquele que está do lado e te trouxe uma chaga, uma mágoa, e você olhar para ele e ser caridoso e o perdoar. Então, esse é um dos benefícios, né, do perdão. E ele traz também, aqui ele fala nessa, digamos, receita, fazer bem aos que vos odeiam. E aí, o que seria fazer bem ao que vos odeiam? O que seria a gente ter como o ódio? Algum de vocês sente ódio? Ou já sentiu? Acho que é normal, né? Então, assim, o que desperta o ódio na gente? O que a gente, no nosso dia a dia, o que a gente tem feito que às vezes a gente é tocado por esse sentimento não tão nobre, né? E quando a gente tem esse sentimento, e quanto tempo que a gente não demora para a gente dissipar esse sentimento dentro da gente, né? Quando a gente se irrita profundamente, e a gente vai ficar horas, dias, né, carregando esse sentimento até você se dissipar dele. Essa carga negativa, mas o sentimento que você carrega sobre o outro, dependendo do que ele fez, se você não perdoou, ele está ali. Tem uma história do Chico, né, da irmã que acho que envenenou o cachorrinho, né? E aí, aquilo estava atrapalhando lá as comunicações, atrapalhando o trabalho dele. E Manuel pediu para ele fazer alguma coisa para a irmã, para o coração dele tinha lá uma chaga. E ele comprou um equipamento, acho que uma máquina de costura, é isso mesmo? Uma máquina de costura, não foi? E aí, ela recebeu aquilo, cara, ela fez uma conexão com ele lá, que a partir daquele momento, ele ficou, ele pôde dar continuidade aos trabalhos, porque aquilo estava atrapalhando, porque aquilo trouxe uma mágoa para ele, daquilo que ele tinha muito carinho. Então, gente, todos nós temos esse momento de dificuldade, todo mundo vai se irritar. Se você analisar o seu momento de se acordar até você dormir, o quanto que a gente tanto que a gente oscila. Ninguém é uma linha reta no sentimento, né? Você vai ver, aí muitas das vezes a gente está vendo televisão, recebendo alguma informação, a gente se conecta com alguma coisa que você fica revoltado, né? E às vezes, como eu disse, a mídia ela está aí para auxiliar e também para caminhar a gente Se vocês entendem que a espiritualidade do outro lado também quer que o mundo se arraste ainda nesse mundo de prova e expiação, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado naquilo que a gente está divulgando, naquilo que a gente está acessando, porque isso também ele carrega negativamente o nosso perispírito, né? Então, às vezes a gente olha algumas informações e algumas informações às vezes tendenciosas, né, no meu entendimento, com o único objetivo de trazer esse desequilíbrio, né? E a gente fica revoltado com determinados indivíduos pela ação, né, que ele fez, né, um adulto agredindo uma criança, a gente fica revoltado, a gente tem um desejo no nosso coração de fazer justiça com a própria mão. E aí, nesse momento, a gente não está com ódio, a gente não está com ira no coração. Então, e aí como é que a gente faz para fazer o bem ao que vos odeia? É como eu disse, né? O que é o ódio? Aí
o ódio é tudo isso, gente. É tudo aquilo que a gente está carregando no dia a dia, que a gente está fazendo, que a gente ainda não consegue serenar e equilibrar. Quando eu venho para o centro, ou o irmão que vai para a casa evangélica, lá em qualquer ambiente religioso, ele vai lá naquele momento lá, ele busca a paz dele, né? E o centro tem uma proposta, que é uma casa de estudo, uma casa é um hospital. Ela se propõe em vários momentos, depende do estado que você vai estar naquele dia. Então, o ódio ele é definido como um sentimento negativo que se caracteriza por uma aversão profunda, repulsa ou inimizade em relação a alguém ou algo. Não é? Não é isso que a gente estava falando? Desse sentimento que a gente carrega, né? Que a gente consegue, ainda a gente ainda está. Mas isso, gente, se a gente reconhece na gente que isso é uma grande dificuldade ainda, se eu vou para o meu serviço e me irrito todo dia, eu preciso trabalhar alguma coisa dentro de mim. Mas se eu reconheço isso, eu já dei um passo à frente nesse entendimento. Obrigado. Então, não é? Então, assim, se eu deixo meu coração todo dia carregado de uma forma negativa, como é que eu vou dar espaço para fazer o bem? Não é? Eu preciso... Então, assim, esse ambiente aqui, ele é só uma forma que a gente encontra, a gente ameniza um pouco o coração, mas se a gente não buscar o entendimento, estudar, lutar contra nossas imperfeições, a gente vai ter muita dificuldade ainda. Mas o planeta é um planeta de prova e expiação, porque na média dos seus habitantes, encarnados e encarnados, a gente ainda está nessa faixa de vibração, né? Que é uma faixa de vibração inferior. Mesmo que a gente ainda encontre aí espíritos como Divaldo, como Chico, que passaram por aqui, né? Ainda, né? O Divaldo ainda encarnado, mas que ainda estão trabalhando, produzindo, mas ainda é muito difícil. Mas a gente tem que lutar, não é? E aí, o Kardec perguntou aos espíritos, na questão 292, alimenta o ódio entre si os espíritos? O que vocês acham? Ele vem trazer para a gente, ó. O que vocês acham? Que alimenta? Sim, né? Eu acho que também. Então vamos ver. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. O que ele está querendo dizer para a gente? Não é? A gente está rodeado de testemunhas. Né? Vocês têm dúvida de que nós temos espíritos aqui desencarnados acompanhando também? Né? Não há dúvida sobre isso. Então, eles são testemunhas. Então, se a gente tem inimigo encarnado e desencarnado, e a gente sofre a influência deles, o que eu tenho que fazer hoje? Então, se os espíritos alimentam o ódio entre si e alimentam e nos induzem a também a fazer o mal, será que não somos nós que estamos dando brecha para que isso aconteça, não é? Então, prosseguimos. E por que devemos fazer o bem a quem nos odeia? Por que devemos fazer o bem? Por quê? Questão 295. Aí ele traz aqui. Que sentimento anima depois da morte aqueles que fizeram mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem o sentimento do mal que lhe fizeste, e você persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então, gente, se eu preciso alcançar essa perfeição relativa, não seria razoável que
para mim unir dois espíritos e eles se ajustarem, que eles venham em um mesmo ambiente, pode ser na casa espírita, né? E a gente tá lá e lutar contra aquilo. Pode ser como esposa, pode ser como esposo, pode ser como filho, pode ser como um genro. E aí, tudo aquilo que a gente precisa se ajustar. Então, gente, faça o bem. Se você quer que aquilo que você tem grande dificuldade, ele não perpetue aí por um longo tempo, faça o bem. Busque se melhorar a cada dia, busque fazer com que a gente dê um passo à frente e se liberte. Então, nessa receita aqui que ele está dando, né, a gente precisa ainda caminhar um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho também na frente aqui da prece, né, que a gente vai citar com mais propriedade. Então, ele fala também, né, que orai pelo que vos perseguem e caluniam. Quem de nós aqui, no seu momento de dificuldade lá, que a gente se acha injustiçado, perseguido, maltratado, a gente faz uma prece, direciona, pedindo proteção, pedindo bênçãos para aquele que está perseguindo a gente? Ou a gente pede para se livrar? Não é? Então, assim, isso é só um exercício, né? Esse que nos persegue, que nos caluniam, ele também está na luta dele. Ele está buscando ser melhor a cada dia. Ele está lá, se é dito que a perfeição todos nós vamos alcançar, ele também pode estar no mau dia, ele pode estar sendo perseguido por os inimigos de encarnados e encarnados, não é? Então fica a reflexão sobre o que a gente tem feito, se a gente tem orado. E aí, o que é uma calúnia? O que vocês acham que é uma calúnia? O que é calúnia? Crime que consiste em imputar falsamente a autoria de um crime a alguém exposto publicamente. Quem de nós já não se sentiu extremamente ofendido com algo que foi dito que a gente não concorda? Porque acho que todos nós, né? Olha como é difícil, né? Você pensar que ao fim de um dia, na hora que eu deitar lá, que eu for fazer essa conexão com o divino, que eu vou fazer uma prece para aquele que me trouxe tanta dor em determinado momento, não é? Então, ele faz então Jesus está propondo isso, né? Para fazer esse movimento. E aí vamos lá. E quais vocês entendem que seria um benefício da oração? Tem benefício da oração? Tem. E aí como é que é essa qualidade dessa prece que a gente faz essa conexão, né? Como é que vocês têm? Aí isso não é eu estou perguntando para vocês como uma reflexão acerca do que vocês entendem que precisa ser feito, né? Então, você pode fazer uma oração muito elaborada, cheia de termos, isso não é importante. O importante é que você faça uma oração simples, que faça uma conexão de um coração sincero e arrependido. Isso é uma oração que vai ter... Mas vamos trabalhar isso. Na questão 662 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? O Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esse se associa ao bem que deseja fazer. Olha que interessante, né? E aí tem uma nota, né? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação
que alcança muito além dos limites da nossa força, da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão surgir bons pensamentos da força dos que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. É o que eu estava dizendo. Então, não adianta você vir e falar um monte de coisa bonita, aí todo mundo ficar encantado com aquilo, mas se não for o coração sincero, então a espiritualidade, os prepostos do Cristo, né, eles estão aqui, quando você faz uma prece sincera que faz essa conexão, eles vão buscar em auxílio, porque eles sabem que aquele coração está buscando ser melhor, está buscando, e quando eu estou tentando me entender com aquele que ainda me persegue e calunia, eles vão fazer com que esse caminho seja mais suave, né? Eles vão fazer e você tem que querer também, né? E quando você quer, nesse coração sincero da oração, a espiritualidade está ali. Ela está sempre presente para fazer com que esses caminhos... E se não for... e às vezes a gente tem muitas oportunidades, né? A espiritualidade, e a gente não quer ver, a gente quer que o outro venha, peça perdão e se arraste, né? Para que o seu ego ferido, talvez não vai acontecer isso, né? Eu estou orando por ele porque ele está em dificuldade. E quem vai se libertar sou eu. O outro, se tiver esse benefício, ok. Mas quem tem que se libertar é você, não o outro. Orar pelos que nos querem mal. É como eu disse, né? Então, se você pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho, na coletânea de preces, no final lá você vai encontrar, se você tiver alguma dificuldade, você fala assim, eu ainda tenho essa dificuldade, eu não tenho essa intimidade, eu preciso encontrar um caminho. Tem lá as preces. E aí, qual é o momento que você está vivendo? Prece ao seu inimigo desencarnado, prece àquele... Então, tem aqui, ó. Vamos lá. Eu esqueci de marcar aí. Mas uma aqui, por exemplo, pelos espíritos endurecidos, pelos espíritos penitentes. Então, gente, Kardec já trouxe para a gente, ó. Ele trouxe o benefício da oração, está descrito aqui, e aí tem as suas muitas preces, né, para o desencarnado, para o inimigo, para aquele que nos quer mal, enfim. Então, a prece é uma conexão com o divino, é você, de um coração sincero, que realmente quer fazer com que as coisas mudem. E ele também traz essa receita, né, essa forma de que ele pede. Porque se somente amar os que vos amam, que recompensa tereis disso? É como eu disse, né? Amar quem está aqui. Você ama sua mãe? Claro. Você ama seu pai? Claro. Você ama seu filho? Claro. Não é? Você ama seu amigo? Claro. O que é diferente? Qual a recompensa disso? Não é? E como a gente disse anteriormente, o que a gente precisa lutar é para aquele que ainda é a nossa dificuldade. E às vezes o outro está levando a vida dele lá tranquilo, mas eu encontro dificuldade no meu coração porque eu tenho uma rejeição, porque eu tenho... E aí como é que eu faço para me aproximar, né? E qual é o benefício de excluir todos aqueles que eu não quero? Eu vou excluir todo mundo que eu não quero. Eu vou só amar quem me ama, não é? É possível nesse mundo? Será que a gente ainda é um mundo de prova e expiação por conta desse coração egoísta, que só ama quem ama ele? Só aquele que me faz o bem? Eu vou amar só quem me faz o bem. E aí Jesus traz para lá, para a gente: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus. E aí?
Quem aqui ama o próximo como a ti mesmo? Quem ama? Não é? Mas isso não vai ser... isso não vai ser se a gente entende, como descrito, que a gente vai ser a perfeição, a gente não vai alcançar esse nível de perfeição e vai amar a todos sem distinção? E ele também traz essa, ó. Tratai todos os homens como quererias que vos tratassem. E a gente trata todo mundo como a gente gostaria? O que vocês acham? É só a gente fazer olhar para dentro da gente mesmo. A gente se coloca como vítima. Quando a gente se sente perseguido, a gente é vítima, né? Mas quando a gente é o algoz, a gente só quer a justiça. A gente está buscando a justiça. Porque ele me fez algo, e aí eu busco a justiça, e eu sou feroz. Mas enfim, e quando eu preciso se eu tiver que pagar uma penitência por alguma coisa, um erro cometido, eu não quero que Deus seja misericordioso e seja brando naquilo que Ele vai dar para a gente? E será que quando eu for aplicar a justiça, eu vou aplicar essa justiça da forma que eu queria receber essa justiça? E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. 886. E aí, esse aqui é o capítulo entendido descrito como caridade e amor ao próximo. Por isso que eu trouxe ele, tá, gente? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso que Jesus, né? Isso que entendia Jesus. Quem aqui de nós é benevolente? Em algum momento. Quem de nós tem indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas? Será que alguém tem? A todo momento? Eu peço perdão, me perdoa, eu não tive a intenção. Mas na hora que é para me dar o perdão, eu tenho muita dificuldade. Ele também traz lá, né, nessa descrição do capítulo: se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Então, quer dizer assim, se a gente se relaciona somente com aqueles que é do nosso grupo social, né, do nosso grupo de amigos, da nossa relação de trabalho, o que a gente faz diferente com relação aos outros? O que vocês pensam a respeito disso? Será que a gente é superior ao outro? Nós somos superiores? Não. Deus criou a gente simples e ignorante, caminhando para essa perfeição. E aí muitas das vezes a gente, por a gente entender que tem um conhecimento, a gente se coloca numa condição melhor que o outro. Aí o cara sobe na tribuna e acha que ele é melhor que o outro. Não. Talvez ele tenha recebido um dom. E o dom é uma capacidade, é uma ferramenta que Deus lhe deu para cumprir a sua missão aqui. E às vezes você vem dotado de uma inteligência acima da média, não é? E aí você entende que é superior. É só uma condição passageira daquele espírito que momentaneamente está vivendo uma experiência na carne. Não necessariamente que ele é melhor. Ele pode ter alcançado essa evolução intelectual e está um ponto à frente, mas ele não é superior, ele não nos torna superior. Então, muitos dos nossos irmãos, e nós também, a gente às vezes se comporta como alguém que é superior ao outro. E aí, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador? E por que a gente se comporta então como alguém que olha para o lado e fala, não,